No bloco passado, nós paramos ali na parte do federalismo e eu falei para vocês, olha, fique tranquilo que no próximo bloco vou explicar quais são os tipos de federalismo. Existem várias classificações, é claro, não seria louco de ficar colocando aqui várias classificações se não caem em prova, se não são cobradas em prova, pelo contrário. O nosso curso é um curso direcionado para concurso público, então todos os tópicos que eu colocar aqui são tópicos direcionados para as questões de provas, tudo bem? Perfeito. Esse estudo, da parte do federalismo é um estudo que ele envolve uma série de classificações. Então, para ficar mais fácil, na medida do possível, eu vou mostrar para você a imagem, eu vou falando e vai aparecendo o que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, na tela, por gentileza, nós temos aí tipos de federalismo. Então, vamos lá. Tipos de federalismo. Primeira análise do federalismo é quanto à formação histórica. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A cada ponto que eu vou passando, vai ter uma característica. Então, a primeira característica aqui, do federalismo é quanto aí à sua formação histórica. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito. Depois que eu analisar a formação histórica, que envolve tanto o federalismo por agregação, então vou colocar aqui para você, federalismo por agregação, e o federalismo por desagregação ou segregação, isso daqui tudo é no aspecto histórico. Não podemos esquecer disso, perfeito? Tá, pessoal, olha só, se eu for analisar o federalismo por agregação, isso remete a fatos históricos como história dos Estados Unidos, 13 colônias se uniram para formar um novo país. Também é um fato histórico que é característica da formação da Alemanha e da Suíça, salvo engano. Então, o federalismo por agregação é aquele federalismo em que houve um movimento chamado centrípeto, ou seja, vamos pegar aqui o modelo americano. 13 colônias, elas se uniram, 13 colônias independentes, possuindo soberania, elas se uniram, então o movimento foi de fora para dentro, para formar um novo país, os Estados Unidos da América. Então, quando você tem um federalismo por agregação, há uma certa mitigação da soberania daqueles entes que são independentes para formar um ente único, e esse ente único vai ter ali uma ação de cláusula federal, ou seja, a atuação desse ente federativo como um todo representa todos os estados, que se uniram em decorrência ali do movimento chamado centrípeto, tudo bem? Então, resumindo, o federalismo por agregação é em movimento centrípeto. Temos como exemplo Estados Unidos, eu tenho a Suíça e tenho a Alemanha, e nesse movimento centrípeto houve uma certa mitigação da soberania e esses entes que se uniram passaram a ter uma certa autonomia. Quero deixar claro que a autonomia aqui dentro do conceito brasileiro é uma e a autonomia americana é outro, tudo bem? É outro tipo de conceito, então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então na tela, por gentileza, eu sempre vou estar revisando com vocês. Vamos colocar lá, federalismo por agregação, foi a primeira característica que eu comentei. É um federalismo em que estados independentes, eles vão mitigar a soberania para fundirem-se e constituírem um novo estado federativo. Nesse tipo de federalismo por agregação, os estados que eram soberanos passam a formar um estado só após a união, então significa que eles passam a ter uma autonomia. Professor, nesse caso específico do federalismo por agregação, será que há a indissolubilidade do vínculo federativo? Existe essa possibilidade de indissolubilidade, ou seja, não vai ser separado, enfim? Olha, o que mostra a história é que todo federalismo por agregação é indissolúvel, perfeito? Então você tem lá indissolubilidade do vínculo federativo. Se são 13 colônias, se eu pegar o exemplo americano, que se uniram para formar um novo país, então você tem um movimento de fora, para dentro. Então tem um movimento centrípeto. Temos como exemplos Estados Unidos, Suíça e Alemanha. Então esse é o federalismo por agregação. Temos o federalismo por
desagregação ou segregação, que esse é o caso brasileiro. Como é que foi o caso brasileiro? Bom, o Brasil era um estado unitário. E ao ser considerado um estado unitário, sendo ali, tornando-se independente em 1822 e tendo criada a Constituição Federal, a primeira Constituição em 1824, o Brasil, ele tinha ali algumas províncias. Ele era um estado unitário, tinha ali uma concentração e um poder central, Dom Pedro I, e aí, com a evolução da história, o estado unitário passou a ser estado descentralizado. Então você tem ali, a partir da segunda Constituição de 1891, o Brasil entra no movimento federalista segregador. E esse movimento segregador, ou seja, houve uma explosão ali, daquilo tudo, criando entes federativos autônomos. Então o movimento é de dentro para fora. O federalismo brasileiro, quanto ao seu aspecto histórico, ele é um federalismo centrífugo. Cuidado, hein? O americano centripetou, o brasileiro centrifugou. Tudo bem? Então tome um certo cuidado em relação a esses pontos que são relevantes para você não errar na prova. O federalismo brasileiro, quanto a seu aspecto histórico, é um federalismo por segregação. O Brasil, Estado unitário, foi separado em União, Estados, DF, municípios. Perfeito? Alguns doutrinadores entendem que nem a União entra nessa etapa, tá? Seria o quê? Estados, DF, municípios. Ok. E o federalismo americano? Federalismo por agregação em movimento centrípeto. Tudo bem? Vou mostrar tudo, vou falando aqui, vou mostrando para você no material. Então, na tela, por gentileza, mostrando aqui o material, eu tenho federalismo por desagregação ou segregação. Perfeito? Origem, partiu ali do Estado unitário que se descentralizou. É o movimento centrífugo, ok? Exemplo, Brasil. É o que acontece no Brasil. Tudo bem? Ok. Depois, meus amigos, nós temos aqui, primeira análise, né, foi análise quanto à história, não é isso? Então, formação histórica. Ok. Depois nós temos o chamado federalismo quanto às atribuições, ou seja, quanto às competências. Então, tome cuidado. Nós analisamos primeiro o aspecto histórico e agora nós vamos analisar as competências. Deixa eu só mudar aqui, as competências, ok? Quanto às competências, um federalismo, ele pode ser considerado dual ou clássico, então vamos lá, dual ou clássico, ou o federalismo pode ser cooperativo ou neoclássico. Tudo bem? Ok. Então vamos lá, olha só. De novo, não confunda, essa aula tem que ser bem devagar, porque às vezes o aluno confunde as coisas. A primeira análise foi quanto ao aspecto histórico. O federalismo brasileiro é um federalismo segregador em movimento centrífugo. Mas existe o federalismo agregador, que é o americano, o suíço, o alemão, que é em movimento centrípeto, de fora para dentro. Agora nós vamos analisar o federalismo quanto às atribuições, que pode ser um federalismo dual ou clássico, ou pode ser um federalismo neoclássico ou cooperativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual a conclusão que se pode ter? Quanto ao aspecto histórico, o Brasil, ele envolve ali, o federalismo brasileiro, ele se caracteriza por ser federalismo que é considerado segregador em movimento centrífugo. E agora eu vou analisar quanto à competência ou quanto às competências. O federalismo brasileiro é um federalismo dual classista ou é um federalismo cooperativo ou neoclássico? No federalismo dual ou classista, você tem uma separação rígida dos poderes, perfeito? Então não tem aquele negócio de funções típicas e funções atípicas, igual o nosso federalismo. Veja lá, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 2º, diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Então, só para pegar aqui, você já viu que o federalismo brasileiro não é um federalismo que é considerado dual ou classista, perfeito? Então, vamos na tela, com muita calma, daqui a pouquinho eu vou fazer exercício com vocês. O federalismo dual ou classista é aquele que tem ali a rigidez
na separação das atribuições entre os entes federativos, ou seja, não há ali cooperação entre os entes, vamos colocar essa característica. Exemplo, que nós temos o federalismo dual classista. Os Estados Unidos, antigamente, ele tinha ali uma certa rigidez na separação dos poderes. Então, o exemplo, Estados Unidos na sua origem. Ok. Depois nós vamos para o federalismo cooperativo ou neoclassista, ou neoclássico. Esse é o federalismo brasileiro. Por quê? Porque dentro do federalismo brasileiro, quanto às suas competências, nós temos atribuições conjuntas, né, comuns ou concorrentes entre os entes federativos. Ah, mas professor, então você tem aqui uma aproximação dos entes federativos? Sim. O federalismo cooperativo ou neoclássico, ele tem ali como exemplo a atuação em conjunto, pode ter, né, atuação em conjunto dos entes federativos. Vamos lá. Quando você tem ali competência concorrente, legislar em competência concorrente. Quem é que legisla? Segundo o artigo 24, União, Estados, DF. Alguns doutrinadores e o STF entendem que o município também pode legislar em competência concorrente, mas não está expresso no artigo 24. Então esse é um exemplo de federalismo cooperativo ou neoclassista. Você tem na competência comum e natureza administrativa, quem exerce a competência comum lá do artigo 23? União, Estados, DF e municípios. Então o nosso federalismo quanto à competência é um federalismo neoclássico ou neoclassista, enfim, também chamado de federalismo cooperativo. Isso quanto à competência. Quanto ao fator histórico, o Brasil possui um federalismo centrífugo ou federalismo por segregação. Tudo bem? Vamos com calma, nós vamos chegar lá, tá? Na tela então, por gentileza, analisando aqui o federalismo cooperativo neoclássico, que é o federalismo brasileiro, qual a conclusão que se tira? A aproximação entre os entes federativos, e aí você tem exemplo Brasil. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos ver uma questão de prova. Vamos lá, vamos ver aqui a questãozinha de prova, questão de procurador do município. Com fundamento na disciplina que regula o direito financeiro e as normas sobre o orçamento constantes na Constituição Federal, julgue o item a seguir. A adoção do federalismo cooperativo equilibrado pela Constituição Federal visa a redução das desigualdades regionais. Meus amigos, isso daqui, federalismo cooperativo, trazendo aqui essa definição que a redução das desigualdades regionais tem a ver com o federalismo cooperativo, ou seja, essa característica aqui de redução das desigualdades regionais tem a ver com o federalismo cooperativo? Vamos lá, volta aqui um pouquinho. Ó. Federalismo cooperativo, algumas atribuições são, né, que são comuns ou concorrentes entre os entes federativos. A aproximação entre os entes federativos. Não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Isso daqui decorre de uma corrente do federalismo simétrico e assimétrico, que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, para você ver como o termo cai, você tem que saber, né, o que é o federalismo cooperativo, perfeito? Essa questão, ela está errada. Eu já vou mostrar para vocês, né, que federalismo é esse que visa reduzir as desigualdades regionais. Por enquanto, só vou colocar errado na questão, tudo bem? Eu vou repetir essa questão, fique tranquilo. Tá. E aí vamos entrar nas correntes do federalismo simétrico e assimétrico. Existem duas correntes. Primeira corrente é a corrente que está vinculada às desigualdades, equacionamento das desigualdades. Então vamos colocar? Tá lá, ó. Equacionamento das desigualdades. Um federalismo pode ser simétrico ou assimétrico. Ah, mas professor, o que representa ali, né, um equacionamento, né, dessas desigualdades em relação ao federalismo simétrico? Bom, pessoal, dentro do federalismo simétrico, conforme essa primeira corrente, né, que é do equacionamento das desigualdades, haverá uma distribuição igualitária de competências e de receitas. Mas espera aí, professor, vamos com calma, vamos lá. A nossa Constituição Federal, ela distribui as competências da União, dos estados, do DF, dos municípios,
Em determinados dispositivos, há uma distribuição igualitária. Em outros dispositivos, você vai ver que não há essa distribuição igualitária, principalmente quando envolve ali a questão das receitas. Então vamos lá. A nossa Constituição Federal, ela está ali em cima do muro em relação a essa primeira corrente. Por quê? Você vai ver que existem características de simetria na nossa Constituição Federal e existem características assimétricas na nossa Constituição Federal. Então não é pacífico aí o posicionamento em relação ao equacionamento das desigualdades. Mas eu vou mostrar isso para vocês. Fique tranquilo, primeiro eu falo e depois eu mostro o material, tá bom? Então na tela, por gentileza, analisando o material. Então, quanto ao equacionamento das desigualdades, eu falei que existem as desigualdades simétricas e assimétricas. Nas simétricas, haverá uma distribuição igualitária de competências e receitas entre os entes federativos. Tudo bem? No equacionamento das desigualdades, se for assimétrica, aí você tem as chamadas disparidades socioeconômicas dos entes federativos. É extremamente difícil isso. O que eu quero deixar claro para você é que essa primeira corrente, ela é cobrada em concurso. Então isso que arrebenta. A segunda corrente é muito mais fácil você entender, porque a segunda corrente, ela está vinculada à cultura, à língua, ao desenvolvimento. Então quando você tem um federalismo simétrico, significa que dentro do federalismo simétrico há uma igualdade de cultura, de língua, de desenvolvimento, o que não acontece no Brasil. No Brasil, o federalismo é o quê? Assimétrico. Então, repetindo, quanto à cultura, quanto à língua, quanto ao desenvolvimento, o federalismo simétrico é aquele que traz uma homogeneidade de cultura, desenvolvimento e língua. E não é o que acontece no Brasil. No Brasil, você tem uma diversidade de cultura, desenvolvimento e língua. Então, falar em federalismo simétrico e assimétrico na segunda corrente, isso é muito fácil. Fácil a ponto de você identificar que o federalismo brasileiro, quanto à língua, à cultura e ao desenvolvimento, é um federalismo assimétrico. Perfeito? Agora, quando você olha o equacionamento das desigualdades, falar que no Brasil o federalismo simétrico é aquele que estabelece uma distribuição igualitária de competências e receitas entre os entes federativos, em alguns pontos da Constituição Federal de 88 tem essas distribuições igualitárias. Mas a maioria das distribuições tem ali como característica disparidades socioeconômicas entre os entes federativos. A intenção no federalismo assimétrico é reduzir as desigualdades regionais. Então, vamos lá. Quando a nossa Constituição estabelece uma distribuição diferenciada de receitas para a saúde, para a educação, para, enfim, moradia, etc. A ideia, ao ter esse tratamento diferenciado, é justamente para reduzir as desigualdades. Vamos imaginar uma situação hipotética. Hoje em dia, você vê um aumento do crescimento de moradores de rua. Então, é possível que a nossa Constituição Federal, não vou falar Constituição, mas vamos colocar o seguinte, é possível que o nosso governo ele dê uma prioridade maior às questões que envolvem moradia, ao ser comparado com o lazer, por exemplo? Sim, é possível. A distribuição de receitas ela pode ser ali desigual. Por quê? Na verdade, seguindo as diretrizes de Rui Barbosa, tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade é tratar pessoas diferentes de forma diferente, mas numa medida de compensação que vai tentar angariar essas pessoas que estão sendo prejudicadas em relação a direitos fundamentais e tentar erguê-las a um nível social equiparado. Então eu destaco aqui para você que em momento algum eu não vi questão de prova falar que o Brasil, dentro da primeira corrente que envolve o equacionamento das desigualdades, ele faz parte ali da simetria ou ele faz parte da assimetria. Não, eu vejo só aquele conceito mais amplo. Por exemplo, o federalismo brasileiro, ele visa reduzir as desigualdades regionais e sociais. Tá certo. Isso é fato. Então, vou mostrar uma questão de prova para você, tá bom? Na tela, então, por gentileza, analisando aqui
o nosso material, eu tenho, tá lá, ó, a adoção do federalismo cooperativo. Só repetindo a questão, né? O federalismo cooperativo equilibrado pela Constituição visa a redução das desigualdades regionais. Olha, vamos lá, ó. Visar a redução das desigualdades regionais, isso, na verdade, está dentro aqui de um federalismo, tá aqui, ó, assimétrico, analisado quanto ao equacionamento das desigualdades. Então, isso daqui não tem nada a ver com o federalismo cooperativo, perfeito? Essa questão, estou reafirmando que ela está errada. Ah, mas professor, é muita informação para um cérebro só. Pois é. O que é o federalismo cooperativo, professor? Mostra lá de novo rapidinho. Mostra, filho, eu sei, eu estou captando aí a vossa mensagem. Então, está lá, ó, federalismo cooperativo ou neoclássico, quando você tem as atribuições conjuntas, né, comuns ou concorrentes, entre os entes federativos. Aproximação entre os entes federativos. Exemplo que ocorre aqui no Brasil. Então você tem ali uma divisão dos poderes, exercendo funções típicas e funções atípicas, e assim vai. Então esse é o federalismo cooperativo, por isso que a questão ela está errada, pois não tem nenhuma relação de igualdade, nenhuma relação ali, né, que se vincula ao federalismo cooperativo. A redução das desigualdades regionais, isso é característico de um federalismo considerado assimétrico. Tudo bem? Tranquilo? Ah, mas professor, como é que eu faço numa questão de prova? Numa questão de prova, você vai marcar que o federalismo brasileiro ele é simétrico ou assimétrico. Como eu disse para vocês, na segunda corrente, quanto à cultura, tradição, etc. O federalismo brasileiro ele vai ser o quê? Assimétrico. Porque não existe uma homogeneidade de cultura, tradição e assim vai. Essa análise está sendo feita pela segunda corrente. Agora, na primeira corrente, focada ali às desigualdades, ao equacionamento das desigualdades, eu também marcaria que o Brasil possui um federalismo assimétrico. Perfeito? Porque essa assimetria em si, em relação ao equacionamento das desigualdades, você não tem uma distribuição correta em relação à distribuição de receitas, por exemplo. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vou mostrar para você uma questão de prova. Vamos lá? Aí fica mais fácil. Olha só, questão de prova. Eu sempre vou mesclar com questões de prova para facilitar a sua vida. Por possuir unidade de soberania e pluralidade de autonomia com fundamento na Constituição, o Brasil é tido como uma federação. Aí vamos lá. O federalismo brasileiro é classificado como? Aí nós estamos aqui pisando sobre ovos, né? Primeiro aqui, federalismo brasileiro, ele é simétrico, centrífugo, ó, aqui é a nossa dúvida, né? Se é simétrico ou não. Mas vamos lá, o federalismo brasileiro, ele é centrífugo? Ok. O federalismo brasileiro é um federalismo de 4 níveis, ou seja, que 4 níveis são esses? Federalismo formado por União, Estados, DF e municípios? Sim ou não? Sim. Então, o federalismo brasileiro, ele é centrífugo, é um federalismo de 4 níveis, é um federalismo cooperativo, ou seja, você tem ali uma participação efetiva dos entes federativos, uma cooperação entre os entes federativos? Sim. Então, a nossa única dúvida em relação à questão é se o examinador pegou o posicionamento que o federalismo brasileiro é simétrico ou não. Mas vamos lá, ó. Letra B. O federalismo brasileiro, ele é assimétrico? Estamos na dúvida. Ele é centrífugo? Beleza. Ele é de 2 níveis? Não, 4 níveis. Ele é de integração? Não, ele é cooperativo. Outra, letra C. O federalismo brasileiro é simétrico? Estamos na dúvida. Ele é centrípeto? Não, centrípeto é o movimento de fora para dentro. Ou seja, é o federalismo americano. Tudo bem? Vamos lá, letra D. Federalismo brasileiro é assimétrico? Estamos na dúvida. Ele é centrífugo? Opa, ele é centrífugo. Ele é de 4 níveis? Sim ou não? Sim, ele é de 4 níveis. Ele é cooperativo? Ele é cooperativo. Ok? E aí, então, a letra D e a letra A só se diferenciam por ser assimétrico e simétrico. Letra E, assimétrico, centrípeto, de 4 níveis e de integração. O federalismo brasileiro não é
centrípeto. E não é de integração, ele é de cooperação. E aí, meus amigos, agora vem a decisão mais difícil, né? E aí, o federalismo brasileiro, ele vai ser assimétrico ou vai ser simétrico? Aí eu volto lá para você aqui, ó. Você tem duas correntes em relação à assimetria e simetria. Numa análise do equacionamento das desigualdades, o federalismo simétrico é aquele que estabelece uma distribuição igualitária de competências e receitas entre os entes federativos. Doutrinadores entendem que o federalismo brasileiro é simétrico. Assim como existem doutrinadores que entendem que o federalismo brasileiro, quanto ao equacionamento das desigualdades, ele vai ser assimétrico. Por quê? Há disparidades socioeconômicas entre os entes federativos. Procura-se reduzir as desigualdades, ok? Bom, vamos lá. Estamos na dúvida em relação à primeira corrente. A segunda corrente, não tem dúvida. Por quê? É uma corrente analisada quanto à cultura, quanto à língua, quanto ao desenvolvimento, e nós não temos dúvidas que o Brasil é um país que possui diversidade de cultura, desenvolvimento e de língua. Tudo bem? A questão toda é que quando você, ao ler a questão que foi da banca Femperge, você vê assimetria e simetria, mas não diz o seguinte, que é uma simetria quanto à língua, cultura, ou se é uma simetria quanto à redução das desigualdades sociais. Eu marquei a letra D de dado. O federalismo brasileiro é um federalismo assimétrico. Mas vou te falar uma coisa, eu errei a questão. Por quê? A banca entendeu que o federalismo brasileiro ele é simétrico. Eu não concordei com esse gabarito. A questão, ela foi uma questão mal formulada, porque não trouxe o posicionamento se era de segunda corrente ou de primeira corrente, então isso trouxe uma certa incerteza e obscuridade. Quando eu analisei a questão, falei assim, e agora? Aí eu utilizei o Salmo 23, Senhor meu pastor e nada me faltará, mas não teve jeito não, marquei a letra D, olhei o gabarito errado. Professor, também discorda com o gabarito de examinador. Isso é muito comum, pessoal. Mas por que eu não descartei essa questão? Eu não descartei a questão porque eu só queria mostrar para você que há questões de prova que ficam cobrando ali as modalidades de federalismo. Estou aqui para te passar o gabarito oficial, que foi a letra A, mas eu não concordo. Inclusive, não só eu, tá? Eu mostrei para outros professores, né, colegas ali do direito constitucional, né, constitucionalistas, e todos eles marcaram ali a letra D também. Eu não dei a resposta, eles marcaram a letra D. Então, está aí, tomar um certo cuidado, tá bom? Tranquilo? Vamos então agora analisar uma outra forma de federalismo, que é o chamado federalismo orgânico. Eu sei, é um tema chato, não tem para onde fugir, né, dentro desse tema, mas o federalismo orgânico ele vai surgir no século XX. E aí você tem ali, né, no século XX, né, um movimento ditatorial, em decorrência de governos ditatoriais, surge esse federalismo orgânico com determinadas características. E aí eu vou analisar, eu vou falando e vou mostrar aqui para você na tela. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar na tela, por gentileza? Analisando aqui na tela, está lá, federalismo orgânico. O federalismo orgânico, ele é um federalismo ditatorial. Praticamente é isso. Quer ver? Vamos lá. Surgiu no século XX, atendendo direta ou indiretamente aos objetivos ditatoriais de governos federais, socialistas e da América Latina. Então, peraí, por que é chamado de federalismo orgânico? Porque o Estado em si, Estado com letra maiúscula, ele é considerado um organismo. Perfeito? O Estado é considerado um organismo. O federalismo orgânico, ele vai sustentar a manutenção do todo em detrimento da parte. Mas, professor, como assim? Olha só, se o Estado é um organismo, se você tem ali a sustentação do todo em detrimento da parte, significa que o Estado foi criado, né, como uma figura extremamente figurativa, uma figura, ou melhor, exemplificativa, né, enfim, no conceito de ser ali apenas uma questão só de símbolo e não
de espaço territorial em si, e aí você tem como exemplo, né, do Estado, né, considerado um organismo, né, quando a gente fala dessa forma, vamos fazer uma análise metafórica para que você entenda melhor. Olha só que interessante. Vamos lá, vamos ver se você vai entender agora. Vamos imaginar um grande supermercado. Nesse grande supermercado, eu tenho o dono. Faz de conta que você tem um proprietário. Tá lá, proprietário do supermercado. Esse proprietário, ele possui a soberania. Ele decide se ele quer vender, né, produto X, Y, Z. Se ele não quer mais tocar o supermercado, ele quer vender o supermercado, ele faz. Ele é o que tem o poder total. Ele possui soberania. Ok. Dentro desse Estado, existem espaços territoriais e esses espaços territoriais sempre vai ter um responsável. Então, por exemplo, você tem lá o setor do açougue, mas vai ter um responsável pelo açougue. Você tem o setor de verduras e frutas, vai ter um responsável pelo setor de frutas e verduras. Então, vamos imaginar que cada setor seja um ente federativo, estados, municípios, um distrito federal, e cada estado tem ali o seu representante. Cada estado vai ter o seu governador, vai ter o seu prefeito, perfeito? Tá. E aí você tem a figura da União. Quem é a União? A União não tem a representação de uma parte específica dentro desse supermercado. A União é o gerente do supermercado, como se o quê? Tivesse ali uma pessoa analisando o todo e essa pessoa dá suporte para a República Federativa do Brasil. Então a República Federativa do Brasil é o dono do supermercado, o gerente que atua no todo, ele representa a União e cada responsável em um setor do supermercado é como se fosse um chefe do executivo de estados ou do Distrito Federal ou de municípios. Então, quando você tem aqui um federalismo orgânico, que o Estado é considerado um organismo, que vem ali dos mecanismos ditatoriais, e você tem a manutenção do todo em detrimento da parte, representa o quê? Quando a união, olha só, quando você tem ali a soberania, não soberania, desculpa, quando você tem a preponderância da união em relação aos demais entes federativos, isso caracteriza o todo em relação à parte. Espera aí, vamos a um exemplo clássico, real, cotidiano. A intervenção federal. Então a intervenção federal é uma supressão temporária da autonomia do ente federativo. O Estado do Rio de Janeiro está passando por uma intervenção federal. Intervenção federal. Quem que determina a intervenção federal? É o chefe do poder executivo, no caso aqui do Rio de Janeiro. Então você tem que esse chefe do executivo representa a União, porque é o executivo federal. Então você tem a União retirando ali temporariamente a autonomia de um ente federativo. Então nos espaços aí ditatoriais, o federalismo orgânico, ele tem essa característica, que na verdade é a manutenção do todo em relação à parte. Tudo bem? Tranquilo? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Tentei trazer algumas análises assim, metafóricas, até para o aluno tentar aquilatar um pouquinho de conhecimento, mas esse conceito de federalismo ele é muito abstrato, então fica difícil até pegar exemplos reais. Vamos na tela, por gentileza, analisando aqui. Então, federalismo orgânico é aquele que o Estado é considerado um organismo, perfeito, essa palavra-chave, sustenta a manutenção do todo em detrimento da parte, e aí você tem os Estados-membros como simples reflexo do todo-poderoso, ou seja, do poder central. Tudo bem? Ok. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Ao analisar a questão, entendendo um pouquinho do federalismo orgânico e dos outros federalismos, nós vamos fazer questões de prova para ver se consegue assimilar alguma coisinha, não é isso? Quanto à formação histórica, olha lá, hein? A pergunta é, quanto à formação histórica? O federalismo brasileiro se classifica como? Então, doutores e doutoras, o nosso federalismo brasileiro, quanto à formação histórica. E aí você tem que lembrar, né, que a formação histórica é aquela que o federalismo brasileiro ele é considerado centrífugo por desagregação ou segregação. Na verdade, o movimento brasileiro é um movimento de segregação ou desagregação, perfeito? Então, movimento centrífugo por desagregação ou segregação.
ok? Federalismo americano é um federalismo por agregação em movimento centrípeto. Então não é fácil, pessoal. Olha aqui, ó. Essa questão aqui foi uma questão de nível, salvo engano, foi nível médio, tá? Nível médio ou nível superior sem especialidade, não foi da área jurídica. Então, quanto à formação histórica, o federalismo brasileiro é um federalismo por desagregação. Perfeito? Então, resposta é a letra A. Tranquilo? Perfeito. Olha só, não é... Você tem que analisar, né, a resposta de acordo com o enunciado. O federalismo brasileiro orgânico, lembrando que orgânico, nós acabamos de falar aqui, ó, orgânico, aquele caráter de espaços territoriais, de espaços ditatoriais, desculpa, ok? Então, nosso federalismo não é considerado um federalismo orgânico. Simétrico, há uma certa divergência, mas alguns doutrinadores entendem que é simétrico. É um federalismo por agregação? Jamais. O federalismo brasileiro não é por agregação. Dual, aquele que tem a repartição rígida entre os poderes, não é o federalismo brasileiro. O federalismo brasileiro é cooperativo. Tudo bem? Ok, então resposta aqui é a letra A. Vamos à questão número 2. Tá lá, ó. No federalismo, julgar certo ou errado, no federalismo orgânico há uma presença marcante do ente federal em detrimento das unidades federadas? Opa! O federalismo orgânico é aquele dos espaços ditatoriais e você tem ali uma manutenção do todo em detrimento da parte, perfeito? Os Estados-membros são, na verdade, reflexo do todo-poderoso poder central. Então, o Estado é considerado um organismo. Então, meus amigos, nessa questão aqui que traz que o federalismo orgânico há uma presença marcante do ente federal em detrimento das unidades federadas, questão certa. Tudo bem? Ok. Vamos ao federalismo por integração, perfeito? O federalismo por integração, ele visa ali a integração nacional e traz ali a característica do governo central, né, a preponderância do governo central sobre os demais entes federativos. Então vamos lá, federalismo por integração, visa a integração nacional com preponderância do governo central sobre os demais entes. Ah, professor, é verdade que o federalismo por cooperação é chamado de federalismo no aspecto formal? Pois é. O federalismo por integração é o federalismo no aspecto formal, ok? O federalismo por integração é aquele federalismo que vai aproximar o Estado unitário, né, de um Estado descentralizado. Ou, às vezes, nem vai, né, estabelecer essa característica de Estado unitário e Estado federado. Traz ali uma mesclagem, e a mesclagem é Estado unitário descentralizado. Então, repito, o federalismo por integração é aquele que traz características de Estado unitário descentralizado. Está lá, ó. Tudo bem? Ok. Então, se é um federalismo por integração, significa que há uma dependência das unidades federativas em relação ao governo federal. Federalismo por integração, você tem integração dos Estados-membros, por exemplo, mas os Estados-membros dependem ali da atuação do governo federal. Então está lá, ó, dependência por parte das unidades federativas em relação ao governo da União Federal. Tudo bem? É difícil, né, pessoal? Eu sei que isso é difícil, não tem para onde correr. Mas vamos lá. Para você entender o federalismo por integração, um exemplo mais clássico que nós temos é lá no artigo 25, parágrafo 3º, que depois eu vou mostrar para vocês, que traz o seguinte: as competências dos estados em criar regiões metropolitanas, micro-regiões, aglomerações urbanas, isso envolve característica do federalismo por integração, porque você tem regiões próximas e essas regiões próximas, ao se unirem, a formarem ali chamadas micro-regiões, aglomerações urbanas, etc., pode permitir uma melhor gestão de toda aquela área. Então, o federalismo por integração, ele vai proporcionar a integração entre os entes
federativos, porém sempre com uma subordinação à União. Vamos analisar o 25, parágrafo 3º, você vai ver o que é a característica, né, exata do federalismo por integração. Vamos na tela então, por gentileza? Analisando aqui na tela, exemplos de federalismo de integração. Aí você tem o 25, parágrafo 3º, que traz que os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Então, esse é um exemplo de federalismo por ou de integração. Ok? Então, vamos lá. Federalismo de equilíbrio. Quando você tem ali o federalismo equilíbrio, é aquele federalismo que estabelece a harmonia entre os entes federativos. Então, federalismo de equilíbrio, harmonia entre os entes federativos. Então, você tem ali, dentro dessa harmonia dos entes federativos, né, reforçando ali as instituições, são criadas regiões de desenvolvimento entre os estados. Então, você tem aqui, ó, estabelecimento de regiões de desenvolvimento, estabelecimento de regiões metropolitanas entre municípios, concessão de benefícios além de uma redistribuição de rendas. Então, o federalismo de equilíbrio é aquele federalismo que permite uma integração, ele é praticamente, traz características do federalismo integrador. Então, você tem ali o estabelecimento de regiões de desenvolvimento em relação aos estados, você tem ali as chamadas micro-regiões em relação aos municípios. Quando há essa classificação de micro-regiões ou de regiões em desenvolvimento, tudo isso vai facilitar a gestão administrativa. Então, essa é a função do chamado federalismo de equilíbrio. Infelizmente, a gente tem que memorizar isso porque cai em prova, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho do federalismo de segundo grau. Vamos jogar na tela, por gentileza? Vamos lá. Jogando aqui na tela, federalismo de segundo grau. O federalismo de segundo grau é aquele que vai estabelecer a organização dos municípios. Na verdade, você tem ali 2 graus de organização dos municípios. Então, vamos aqui colocar a característica. Está lá. A auto-organização dos municípios deverá observar 2 graus. Por que federalismo de segundo grau? O município tem que respeitar a Constituição Federal? Sim, ele respeita a Constituição Federal. Ele tem que respeitar a Constituição Estadual? Sim, ele respeita a Constituição Estadual. Então aí está o federalismo de segundo grau. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? É difícil? É difícil. Vamos fazer o seguinte, questão de prova. Vamos analisar aqui a questão de prova. Sobre o federalismo na Constituição de 88, letra A. No federalismo simétrico, o pressuposto é que exista uma desigualdade regional, a exemplo do que prescreve o inciso terceiro do artigo 3º da Constituição de 88. Isso não tem nada a ver com o federalismo simétrico, tá? Quando você analisa aqui o federalismo simétrico, deixa eu ver se eu pego ele aqui rapidinho. Federalismo simétrico, está lá na frente, né? Existem 2 posicionamentos, mas você tem aqui, ó, dentro do posicionamento da primeira corrente, que é quanto ao equacionamento das desigualdades, você tem que o federalismo simétrico é aquele que estabelece uma distribuição igualitária de competências. Se for um federalismo assimétrico, busca o quê? Reduzir as desigualdades. Perfeito? Então, quando você tem lá na pergunta de prova, o federalismo brasileiro é um federalismo simétrico, cadê? Está aqui. É um federalismo simétrico, que é pressuposto, e existe ali uma desigualdade regional, a exemplo que prescreve o inciso 3º do artigo 3º, isso não tem nada a ver. Está totalmente errado. Vamos à letra B. O sistema federal simétrico adotado informa que cada estado mantenha o mesmo relacionamento com a autoridade central, União. Opa! No caso aqui de um federalismo
simétrico, dentro do sistema federal simétrico, cada estado, aí ele coloca aqui, a banca coloca estado com letra maiúscula, perfeito, mantenha o mesmo relacionamento com a autoridade central, União Federal. Então houve um erro aqui de digitação, não poderia ser estado com letra maiúscula, porque estado com letra maiúscula representa país. Então o sistema federal simétrico é aquele que vai permitir o mesmo tipo de relacionamento dos estados membros com a União. Olha, eu posso afirmar para você que esse tipo de análise, né, até a doutrina José Afonso da Silva, Luiz Roberto Barroso, que mais? O próprio Gilmar Mendes na sua obra, destacam que, havendo ali a criação dos entes federativos, o tratamento desses entes federativos com a União, ele é igual, ele é igualitário. Então, se for analisar essa simetria de tratamento igualitário da União perante os entes federativos, isso é verdade. Não vai ter nenhum tratamento diferenciado. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem um tratamento diferenciado pela União ao ser comparado com o Estado do Rio de Janeiro. Negativo. Então, todos serão tratados de forma igualitária. Tudo bem? Tranquilo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou deixar essa letra B em off, que possivelmente ela está correta. Vamos analisar a letra C, D e E e vamos ver se a gente encontra ali um erro grosseiro. Por quê? Em concurso público a gente tem isso, né? Nem sempre vai achar a melhor resposta. Então a gente tem que marcar a menos pior. Então até agora a letra B, se for seguir essa linha de raciocínio, que todos os entes federativos têm o mesmo tratamento com a União, tratamento igualitário perante a União, nenhum ente federativo é tratado de forma diferenciada, a letra B estaria correta. Mas vamos pular a letra B, vamos para a letra C. Letra C. Ao ser adotado o federalismo simétrico, a Constituição Federal de 88 reconhece a desigualdade jurídica e de competências entre os entes da federação. Bom, isso não é característica de federalismo simétrico, isso é característica de federalismo assimétrico. Tudo bem? D. A Constituição Federal rejeita a ideia de federalismo assimétrico em razão do reconhecimento das desigualdades regionais. A Constituição Federal rejeita a ideia de federalismo assimétrico em relação ao reconhecimento das desigualdades regionais? Não, pelo contrário. Seguindo ali um outro posicionamento da doutrina, nós temos que o federalismo assimétrico ele está caracterizado porque não há um tratamento que é igualitário ou homogêneo, né, em relação aos entes federativos. Então, a simetria do federalismo, ela também pode decorrer de questões culturais. Se você for analisar a cultura aqui do Rio de Janeiro, é diferente da cultura do Rio Grande do Sul, que é diferente da cultura baiana. Então, você tem uma simetria dentro do federalismo, se for vincular ali a corrente em aspecto cultural, sim. Você tem uma assimetria em relação ao tratamento das desigualdades regionais? Também tem. Mas tudo isso, essa parte aqui da assimetria perante as desigualdades regionais, isso não é pacífico. Há uma certa confusão em relação a essas questões. Mas enfim, a letra D, ela está horrível. Vamos à letra E. Na tela, por gentileza, letra E. Eu tenho o seguinte, letra E. O federalismo assimétrico é reconhecido pela Constituição Federal de 88, quando esta informa a igualdade jurídica e de competências entre os entes federados. E aí, nós temos aqui um federalismo assimétrico que é reconhecido pela Constituição de 88, parte da doutrina entende que sim, perfeito. E aí você tem, quando esta informa a igualdade jurídica e de competências entre os entes federados, é por isso que o federalismo brasileiro é assimétrico? Não. Você tem ali uma desigualdade de competências entre os entes federados. Perfeito? Então, desigualdade de competências entre os entes
federados? Meus amigos, nessa questão da assimetria, como você tem duas correntes que são correntes que brigam entre si, a banca entendeu que a letra E é uma alternativa que está incorreta. E aí, a resposta foi a letra B de bola. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho aqui a questão número 5 agora. Questão número 5. Na questão número 5 diz assim: a Federação Brasileira, formada de acordo com o disposto na Constituição, pela união indissolúvel da União dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, é um federalismo do tipo assimétrico. Assimétrico, em razão da falta de homogeneidade entre os entes federativos. O gabarito foi correto. Então, olha só que interessante, né? A banca CESP-NB, ela entende que o federalismo brasileiro é assimétrico. Porém, a banca FAPEC entende que o federalismo brasileiro é um federalismo simétrico. A banca, cadê a outra banca? Que eu esqueci também, FEMPERG, acho que era FEMPERG, né? FEMPERG, acho que era isso aqui, ó. FEMPERG, que trouxe o gabarito letra A, entende que o federalismo brasileiro, ele é o quê? Simétrico. Então, meus amigos, olha só que interessante. Nós estamos pisando sobre ovos. Em relação à simetria e à assimetria, a banca CESP-NB entende que o federalismo brasileiro ele é assimétrico. Outras bancas entendem que o federalismo brasileiro ele é simétrico. Eu, seguindo ali um posicionamento, né, de doutrinadores que são de peso, entendo que o federalismo brasileiro é um federalismo assimétrico, porque realmente não há uma certa homogeneidade entre os entes federativos. Só pensar o seguinte: quantas competências existem para a União? Quantas competências existem para os estados, para o DF, para os municípios? É tudo desigual. Então você não tem uma homogeneidade entre os entes federativos. Por isso que o nosso federalismo ele é assimétrico na questão ali das igualdades. Tudo bem? Questão cultural nem se fala. Questão cultural já é nítido. Federalismo brasileiro ele é assimétrico. Tudo bem? Então, infelizmente, essa aula é difícil. Ela é complicada. Mas quando você for fazer uma questão de prova, pegando aqui o meu material, se for CESP-NB, assimetria do federalismo. Se for banca, FEMPERG, FAPEC, etc. tal, federalismo brasileiro é um federalismo considerado simétrico. Qual é a minha sugestão para você? Quando você for fazer uma questão de prova lá de princípios fundamentais, pega as questões mais recentes, veja da sua banca, né, da banca do seu concurso, e veja, né, resolvendo as questões de provas anteriores, e veja, né, qual é o gabarito que a banca vai trazer, se é simetria em relação ao federalismo ou se é assimetria. Infelizmente, nós estamos pisando sobre ovos, ok? Vamos a uma outra questão de prova, questão da banca CESP-NB, que é a última questão desse tema. Estamos lá. A forma federalismo adotada no Brasil é conhecida como federalismo de segregação e centrífugo, perfeito? Sendo os Estados-membros dotados de autogoverno. E aí, meus amigos, gabarito oficial correto. Então vamos lá, só para aquilatar aqui algumas informações. Nós temos que o federalismo adotado no Brasil é um federalismo considerado por segregação, porque antigamente o Brasil ele era um Estado unitário, ele foi segregado em União, Estados, DF e municípios. Então foi um movimento chamado segregação. Esse movimento também foi acompanhado por outro conceito jurídico que é chamado de movimento centrífugo. Quando você tem uma explosão que vai de dentro para fora, o movimento é centrífugo. O Brasil ele foi repartido em movimento centrífugo em União, Estados, DF, municípios, com entes federativos. Esses entes, né, federativos possuem autonomia, que é a capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Tudo bem? Então, gabarito oficial aqui da questão número 6 é correto.
Bom, pessoal, eu vou encerrar o nosso bloco aqui. No próximo bloco, eu não vou trabalhar mais com tipos de federação, vou entrar na análise clínica aqui do artigo 1º, vou falar das características da República Federativa do Brasil, vou entrar nos princípios fundamentais, objetivos e assim vai. Tudo bem? Forte abraço, fique com Deus.